Máquinas na Pan dessa semana está imperdível. 3 grandes craques da indústria automotiva vão trazer para você uma atualização completa sobre o mercado durante a pandemia, o futuro da eletrificação e os impactos da mobilidade urbana com a velocidade na entrega a domicílio. Esse Dream Team da comunicação é formado por Eduardo Sodré, colunista da Folha de São Paulo, Tite Simões, consultor e instrutor no universo de duas rodas, e o nosso mestre Marcelo Matos, que mensalmente traz os números da Anfávia aqui no programa. Ficção ou realidade? Essa será exatamente a sua dúvida depois de assistir à apresentação da Lamborghini Aventador num cenário cinematográfico. A superprodução para esse lançamento aconteceu num clima no ar de apocalipse tecnológico, com o Aventador desviando de obstáculos, o solo se rompendo como em um terremoto e a máquina italiana acelerando a 370 km por hora para escapar das fendas abertas do deserto. Do estúdio da Panflix direto para as ruas, você vai pegar uma carona junto comigo no test drive e avaliação da picape da Fiat, recordistas de venda de 2020, a nova Strada. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora e nesses próximos 30 minutos comigo aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Na semana passada, a notícia sobre a suspensão temporária na produção de todas as fábricas da Volkswagen do país a partir do dia 24 e durante 12 dias provocou muitas especulações e dúvidas na mídia sobre os motivos que levaram o maior fabricante de automóveis do país a tomar essa decisão. Para que você entenda melhor o gatilho dessa bombástica decisão, eu separei aqui a entrevista com o presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina, Pablo Dicey, que foi ao ar no Jornal da Manhã. Acompanha comigo. A Volkswagen lançou ontem um comunicado avisando que a partir do dia 24, durante 12 dias, todas as suas fábricas, todo o setor produtivo das fábricas de São Bernardo do Campo, de Taubaté, de São Carlos e de São José dos Pinhais estarão paralisados momentaneamente. Então, para entender todo esse motivo que levou a essa suspensão temporária, a gente tem aqui com a gente o presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina, Pablo Dicey. Pablo, seja super bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Alex. Bom te ver. Pablo, explica pra gente qual foi o principal gatilho, o principal motivo para essa paralisação temporária. Alex, o principal motivo é o que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, com o problema que nós temos nos leitos de UTI, que estão lotados, e manter o espírito de tentar ajudar o Brasil, as famílias e os funcionários da família Volkswagen por 12 dias. E não acho que vai ser a solução, mas acredito que vai ser um passo na frente. Vamos a parar a partir da próxima quarta-feira por 12 dias. E vamos a manter o mínimo de serviços essenciais, como logística e sequenciamento, mas nós vamos a paralisar os 15 mil funcionários que nós temos hoje nas 4 fábricas do Brasil. Pablo, essa atitude teve alguma sinergia, alguma ação em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos? Com certeza. Nós conversamos muito com os funcionários, temos um bom espírito, uma boa conversa de boa fé, de forma transparente com o sindicato. Também conversamos com a Casa Matriz da Alemanha e tomamos uma decisão. Alguns dias atrás, só foi comunicado na sexta-feira, mas nós já tínhamos começado a conversar internamente dentro do time nosso da Volkswagen do Brasil, a partir de segunda e terça-feira, pelo agravamento da situação. Mas nós acreditamos em conversar esses temas complexos e até, Alex, foi uma negociação simples, onde ninguém vai sair perdendo, ninguém vai tomar R$1 do dinheiro público. Todos os dias que nós estaremos não trabalhando agora serão compensados no segundo semestre deste ano com sábados, com feriados. Estamos trabalhando nos detalhes
mas o importante é o espírito de poder parar a bola agora e ajudar o Brasil nesse momento que é delicado. Pablo, no ano passado, logo depois que o Brasil foi acometido pela Covid-19, houve a paralisação das fábricas e também uma ação muito conjunta de praticamente todos os fabricantes de automóveis entraram nessa briga contra a Covid-19, colocando as suas linhas de produção, entrando nessa guerra aí com fabricação de máscaras, de respiradores. Essa atitude agora de conscientização da Volkswagen, entrando nesse momento com uma suspensão de atividade por 12 dias, você acha que pode levar os outros fabricantes a apontarem o mesmo norte da bússola? Olha, nós não queremos ser exemplo para ninguém e nós conversamos isso na Anfávia de forma aberta. Eu respeito a decisão das outras montadoras e cada um tem sua situação, então eu não posso comentar sobre os outros. O que sim posso falar de nossa atitude, de nossa decisão, que não é fácil, que foi muito difícil, porque imagina parar mais uma vez por 12 dias, é uma decisão difícil, mas nós acreditamos no coração que é a decisão certa. Eu sempre falo, Alex, que daqui a 10 ou 20 anos nós vamos olhar para trás e vamos saber como nós tomamos as decisões nos momentos críticos. Então acho que nós devemos ser cientes do momento que nós estamos vivendo no país nesse momento. E de alguma maneira essa suspensão temporária por 12 dias pode retardar a agenda de lançamentos que a Volkswagen tem nesse ano? Não, com certeza não. Nós já estamos bem avançados com o lançamento do SUV, que vai ser produzido na Argentina, que é o Taos. Nós já temos preparado todos os lançamentos de forma digital, como nós lançamos no ano passado o Nivus, que você participou, e outros carros da marca. Então não vai retrasar nossos lançamentos em 2021. 2021 a gente está vendo uma pandemia muito mais agressiva do que foi 2020. E o mercado, como que você acha que vai reagir agora até o final do ano, Pablo? Olha, eu sou otimista com o mercado, porque essa falta de viagens, essa falta de possibilidades de viajar para o exterior, ou mesmo para nós que estamos aqui em São Paulo, ou para o Nordeste, ou para o Sul do país, por avião, está estimulando as pessoas a viajarem mais de carros, né? Obviamente não neste momento, mas quando passe esse momento crítico da pandemia, as pessoas vão continuar viajando para a praia, para o campo, e aí o que nós vimos nos últimos meses, Alex, um aumento ainda maior dos segmentos de SUVs. Então acredito que essa tendência vai continuar acontecendo e acredito que sim, no segundo semestre, com uma aceleração das vacinas que vai acontecer no Brasil, que nós estamos vendo nos jornais e o governo está anunciando, que acho que vai acontecer no segundo semestre, combinado com a falta de viagens, eu acredito que nosso setor vai ser beneficiado e sou otimista no segundo semestre deste ano. Pablo, para finalizar, como você vê a indústria agora tendo como base, vocês falam muito de biocombustíveis e também tem uma base do etanol dentro desse processo de eletrificação, até para a gente mudar um pouco também aqui o nosso norte da bússola? Alex, os carros a nível mundial serão elétricos e híbridos, isso não tem nenhuma dúvida. O que nós precisamos definir se nós seremos protagonistas ou coadjuvantes nesse cenário mundial. Eu acredito que o Brasil tem uma enorme vantagem com o etanol e os biocombustíveis. Então, eu apoio muito a indústria do etanol. Em conjunto com nossa indústria, nós fizemos uma parceria com a Única, com o presidente Evandro Gussi, e nós estamos avançando muito bem nesses estudos, nessas pesquisas de como poder transformar esse etanol em células. E tem muitos estudos, tem muitas universidades, outras montadoras fazendo estudos, então eu acho que isso será muito positivo para o Brasil e sou otimista com o futuro do etanol, no futuro desse carro elétrico híbrido. Pablo, super obrigado pela sua participação com a gente em pleno sábado aqui no Jornal da Manhã. Alex Pontevedra, um grande abraço. Qual o efeito que essa paralisação temporária da Volkswagen pode ter no mercado? Como as antecipações de feriados e também o lockdown do comércio em geral, inclusive das concessionárias de automóveis, podem impactar os números da indústria automotiva? Para nos ajudar a entender melhor essa complicada equação
que envolve a crise da saúde pública versus venda de automóveis, nós convidamos o nosso mestre Marcelo Matos para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Bem difícil montar esse quebra-cabeça, não é mesmo, Marcelo? É o grande dilema desde 2020, saúde e economia. Para os especialistas, não existe dilema ou outro remédio, além da vacina. É o isolamento social neste momento de recorde de casos e, infelizmente, mortes. E quantidade de vacinas ainda insuficiente. Em 2020, as fábricas fecharam junto com as concessionárias. Justamente nessa mesma época, em abril, houve a produção de 1.800 veículos em todo o Brasil, auge da crise. O ano passado fechou com 2 milhões de unidades, após a recuperação no segundo semestre, mas é o pior resultado desde 2003, com 1.700.000 veículos. Agora, Volkswagen, Mercedes, Volvo, Scania decidiram parar sob justificativa de evitar a contaminação nas fábricas. Também há reclamação da falta de peças e componentes na produção. A Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes, garante que os protocolos no país seguem os padrões de segurança das matrizes na Europa, Ásia e nos Estados Unidos. A entidade se reuniu com as marcas afiliadas para discutir o grave cenário brasileiro. Outras empresas podem paralisar suas fábricas temporariamente até uma adequação da demanda. Como produzir e vender se as concessionárias estão fechadas nas cidades brasileiras? Sabemos que as marcas investem nos canais digitais da internet, nos configuradores que permitem montar um modelo do motor ao acabamento, mas ainda os estandes de venda são fundamentais. De acordo com a FenaBrave, Federação das Concessionárias, inclusive formalizou um pedido ao governador João Dória pela reabertura das lojas no estado, sob justificativa de segurança, agendamento aos clientes e poucos funcionários. Mas o pedido não foi aceito. O estado de São Paulo representa 30% do mercado nacional. No mês de fevereiro, a produção e o licenciamento de veículos recuaram no Brasil justamente pelo desabastecimento de componentes, peças e o início do fechamento do comércio. A produção caiu 1,3% sobre janeiro, 197 mil unidades e 3,5% na comparação com fevereiro de 2020. Já as vendas de carros comerciais leves, caminhões e ônibus caíram 2,2% sobre janeiro e 16,7% sobre fevereiro de 2020. O sentimento é que somente com o avanço da vacinação e o maior cuidado das pessoas que podem ajudar a reverter a crise sanitária atual, que se reflete na economia como um todo. Previsões hoje são consideradas impossíveis pelo setor automotivo. E agora, para a gente sair um pouco do planeta contaminado pela Covid-19 e entrar no mundo de isolamento social com as hipermáquinas, eu convido você para acelerar junto comigo um super esportivo que prima pelo design arrojado, excelente projeto aerodinâmico e muita tecnologia, o Lamborghini Aventador LP704. Você acompanha sempre comigo aqui no Máquinas na Pan os super esportivos dos sonhos com um custo que muitas vezes não cabem no seu bolso, não é mesmo? Hoje será bem diferente. Eu vou mostrar para você a Lamborghini Aventador, que comparado àqueles de 100 ou 50 milhões de reais é bem mais acessível. Custa apenas 4 milhões de reais. A apresentação desse hipercarro foi cinematográfica, com computação gráfica e cenário de apocalipse, uma mistura do mundo real com o mundo digital. O Aventador é o substituto do morcélago e mantém a tradição da homenagem ao touro da década de 90 como o animal mais indomável que já entrou na Praça de Touros, lá em Saragoça, na Espanha. Com produção limitada a 4.000 unidades, essa máquina usa a mesma suspensão dos carros de Fórmula 1 e chassis fabricados em fibra de carbono. O interior é muito sofisticado, sem perder a esportividade. Os bancos têm press-ponto amarelo e o pacote tecnológico passa pelo sistema de navegação, câmera de ré, com comando e um display inspirado no cockpit de um caça.
Internamente, o conforto de um carro de passeio com materiais e acabamentos de carro de luxo e com o pé embaixo, a potência é revelada debaixo do capô. Um motor longitudinal de 700 cavalos, 6,5 litros V12, empurra o Lamborghini Aventador de 0 a 100 em 2,9 segundos para atingir a velocidade de 370 km por hora. A transmissão é automatizada de 7 velocidades, a suspensão é independente e os freios são carbono cerâmicos nas 4 rodas. Uma versão comemorativa pelos 50 anos da Lamborghini foi apresentada no Salão de Genebra com 20 cavalos a mais, splitter aerodinâmico, uma nova traseira, dianteira ampliada, difusor alargado e uma malha expansiva para melhorar a ventilação do motor. Capô, portas e paralamas frontais foram construídos em alumínio para redução de peso e ganho de eficiência energética. O sistema integral de tração divide a força em 2 eixos, com 30% para a dianteira e 70% para a traseira, com um equilíbrio que pode ser ajustado para evitar todas aquelas saídas de frente com bloqueio eletrônico. E aí, pronto para acelerar essa máquina? Depois de acelerar essa Lamborghini a 350 km por hora, a gente já saiu do estúdio da Panflix e agora a gente pega a estrada. E a versão que eu testo hoje é a Fiat Strada Vulcano cabine dupla para 5 ocupantes. A Fiat Strada é líder no segmento de comerciais leves há 20 anos e a renovação que a Fiat fez nesse modelo prioriza design, tecnologia e segurança. Então vamos começar falando do design da nova Fiat Strada. Os faróis de LED são bem afilados, são de luzes DRL com o logo bem no centro da grade e o capô também é bem vincado para dar aquele reforço a mais para a robustez da estrada. Caminhando agora para a lateral, a gente percebe que essa linha de cintura, que é ascendente, ela dá uma percepção maior de aerodinâmica e também esportividade, e essa máscara escura aqui, ela também ressalta bem a caixa de roda. A versão Vulcano já vem com essas barras longitudinais de proteção, com capa náutica e pneu ATR, que é aquele misto entre pneu de rua e pneu off-road. E as lanternas traseiras elas funcionam como uma assinatura para a nova estrada. A capacidade de carga para essa versão que a gente está testando hoje, que é a Vulcano de 4 portas, ou seja, uma cabine dupla para 5 ocupantes, é de 650 quilos. Vamos agora conhecer então a parte interna da nova estrada. Internamente, a cabine está 30% maior que a versão anterior. Muito espaço interno também para celulares, garrafas, latinhas, carteiras e outros objetos pessoais. A direção ela tem assistência elétrica progressiva, o volante é multifuncional e também dá acesso aos principais comandos e todas as informações sobre o carro. Os retrovisores são elétricos, um quadro 3,5 polegadas TFT bem à frente do volante, uma central multimídia Uconnect 7 polegadas, isso tudo dá uma conectividade a mais para a nova estrada. Ela tem também uma tela sensível ao toque e funciona tanto com Apple CarPlay como com Android, sendo possível espelhar até 2 smartphones. O sistema dá suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e agora conta com um computador de bordo com uma segunda porta USB para os passageiros. Vamos pegar a estrada junto então? Na versão Vulcano, rodas de liga leve, motor 1.3 Firefly de 4 cilindros, 109 cavalos de potência no etanol e com gasolina, 101 cavalos a 6.000 rotações. A nova estrada Vulcano conta também com vidros traseiros elétricos, um banco que é misto entre couro e tecido, câmera de ré, volante em couro, faróis em LED e sensor de estacionamento. A nova estrada está com uma maior altura em relação ao solo e também com melhor ângulo, tanto de entrada quanto de saída. Falando agora um pouco de segurança, controle de estabilidade, assistente de partida de rampa e controle de tração avançado e locker, que é o TC Plus. Esse sistema auxilia as manobras do veículo quando o carro está em terreno escorregadio e com a roda patinando. Quando você aciona essa tecla, o TC Plus, o equipamento transfere mais torque para a roda com maior aderência, fazendo com que a picape vença qualquer tipo de obstáculo.
a função é desativada automaticamente a partir de 65 km por hora. A nova estrada traz também uma nova suspensão dianteira e traseira, pensando na melhoria do conforto e da dirigibilidade do veículo. Ela vem com novas molas, além de uma travessa de suspensão e barra estabilizadora na dianteira e um novo eixo traseiro. O test drive da nova Fiat Strada fica por aqui, mas eu queria só dar um destaque especial para a suspensão do veículo, principalmente um comercial leve como esse. Quando o fabricante começa o projeto de desenvolvimento da suspensão, ele tem que criar um equilíbrio muito bom entre o carro para uso na rua, para uso fora da estrada e também quando ele está com carga. E agora, de volta aos estúdios da Panflix, eu aproveito para ligar o Máquinas na Pan na tomada, para convidar Eduardo Sodré, colunista do jornal A Folha de São Paulo, para mostrar para a gente os caminhos que a indústria deve tomar no universo da eletrificação. O carro elétrico no Brasil ele passa por um processo muito complexo. A gente até acreditaria, que poderíamos ter uma indústria que produzisse modelos eletrificados com uma eficiência energética para uso na cidade num prazo assim de 5, 6 anos, mas a pandemia virou o jogo, a coisa ficou muito complicada. Basta pensarmos que hoje o custo de produção de um veículo 100% elétrico ainda é muito elevado, principalmente pelas baterias. E o Brasil tem alguns incentivos para a importação desses modelos. A gente tem aí o Nissan Leaf, tem também o Chevrolet Bolt, carros que chegaram ao Brasil ainda com preços muito elevados, já acima de R$200 mil, mas cujas dimensões, cuja proposta até poderia ser bem adaptada ao nosso mercado. Mas a questão do custo e da falta de um parque industrial focado nessa produção, algo que as montadoras teriam que fazer ainda grandes investimentos, no momento em que o Brasil não é o país mais interessante para isso, principalmente pelo descontrole da pandemia aqui em nosso território, são grandes entraves. O outro problema é a falta de estrutura urbana. Carros elétricos demandam recarga e essa recarga demanda investimentos tanto dos setores público quanto do privado. A gente não consegue imaginar uma evolução, um salto muito grande num intervalo de tempo curto, acompanhando aí o que nós temos hoje, principalmente na Europa, onde a virada para o carro elétrico já acontece a passos largos. A gente não vê esse caminho sendo possível de reprodução no Brasil. O que nós temos de mais próximo disso é o que a Toyota fez com o lançamento do Corolla híbrido e agora do Corolla Cross híbrido também, que não são carros híbridos plug-in, que são aqueles que você pode recarregar na tomada, são carros que você utiliza e no próprio uso a energia vai ali sendo aproveitada e carregando as baterias para um percurso curto. Ele consegue rodar aí no máximo uns 2 km, talvez 3, sem utilizar o combustível, mas numa alternância constante e com a vantagem de utilizar o etanol como combustível também. Esse é um caminho transitório, vai ser um transitório no Brasil e a gente espera que pelo menos até 2030 haja algum ensaio, alguma coisa um pouco mais robusta. Mas no curto prazo, para daqui a 5 anos, dificilmente teremos em nosso país uma frota de carros elétricos, tanto pela falta de estrutura urbana, quanto pelos problemas industriais que temos hoje e também pelos custos elevadíssimos, tanto do investimento quanto do produto final, que diante do que temos hoje seria caro demais. O distanciamento social, o trabalho remoto e os protocolos de segurança sanitária provocaram um grande aumento na utilização de todos esses serviços delivery por aplicativos. Quais os impactos que a pandemia do coronavírus provocou na mobilidade urbana? Para responder essa pergunta, eu convidei o nosso mestre Tite Simões para comentar esse crescimento na mobilidade de duas rodas nas grandes cidades. Oi Alex, oi amigos do Máquinas na Pan. Eu sou o Tite Simões e hoje eu vou falar de um assunto que está super em pauta.
que é a mobilidade urbana em tempos de pandemia. O meu assunto, você sabe, é motocicleta, o mercado de moto. O que isso interferiu no mercado de moto? A gente teve dois fenômenos muito interessantes nesse período. O primeiro, a gente percebeu pelas últimas informações que tivemos a partir do Detran, do Denatran, que diminuiu o número de acidentes com motocicletas, porém aumentou o número de vítimas. Isso tem um recado muito claro. Se o número de acidentes diminuiu, mas a letalidade aumentou, isso é reflexo direto da velocidade. Qualquer pessoa sabe que energia é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. Então, se aumenta a velocidade, a energia resultante do acidente é maior. Então, a gente está vendo que a velocidade média das motos está aumentando, principalmente em função de um outro fenômeno que é típico dessa época de pandemia, que é o fenômeno do delivery, da entrega de qualquer tipo de encomenda, seja ela de comida, de refeição, de produto, para chegar na casa das pessoas, porque as pessoas estão evitando sair de casa. Então, essa necessidade de fazer entrega mais a necessidade de se fazer mais entregas por dia, você só consegue fechar essa equação se aumentar a velocidade de cada entregador. E é isso que está acontecendo. Os entregadores estão andando mais rápido para cumprir uma carga de entrega maior e isso resultar num fim de mês um salário maior, um rendimento maior, né? Porque não é um salário na verdade. O segundo fenômeno que aconteceu durante a pandemia é um aumento substancial no número de mulheres procurando moto. Assim, as mulheres estiveram sempre dentro do mercado de motos. Isso sempre, a gente sempre soube disso. Só que agora teve uma explosão, isso aumentou exponencialmente. Não, é que muitas mulheres que se tornam mães, elas perceberam que elas passam pouco tempo com os filhos, porque fica muito tempo esse deslocamento no trânsito. Então tem casos de pessoas em São Paulo que ficam 3, 4 horas se deslocando. Aí a mulher, ela recém foi mãe, e aí percebe que quando sai de casa o seu filho ainda está dormindo e quando volta para casa ele já está dormindo de novo. Aí ela fala assim, puxa vida, qual foi o meu papel nessa história, né? Eu fui apenas uma chocadeira, né? Ela não tem contato com o filho. Então elas estão buscando a moto porque ela consegue reduzir até 2/3 o tempo de deslocamento. Então uma pessoa que ficava 3 horas se deslocando no trânsito com transporte coletivo, ela passa a ficar só 1 hora. E ela ganha 2 horas por dia para poder conviver com a família. Essas são as boas notícias que eu tenho para dar para você. Uma delas não tão boa, mas a outra é ótima, porque as mulheres são mais cuidadosas, né? E eu aguardo você para uma próxima ocasião. Um abraço, Alex, um abraço para todo mundo. É isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.